Olá, vamos continuar a nossa jornada fazendo mais esse vídeo sobre o curso de Tarosofia ainda, mais um, e eu aí vou dar uma parada e volto a Decifrando a Bíblia, de onde eu parei, Esdras, e vocês ficarão parados no curso de Tarosofia e depois eu retornarei a ele. Esse é o mecanismo, né? Não tem como não fazer. Se eu estou fazendo dois cursos, eu tenho que providenciar material para um e para outro. Bem, o que nós tínhamos dito no vídeo anterior é: ou você recebe as chaves, pode ser a chave ou as chaves, ou você não anda. Não tem meio termo. Então, aqui nós temos aquelas chaves que eu mostrei que parecem com a insígnia do Vaticano. A única diferença é que a insígnia do Vaticano tem aqui no meio a coroa tríplice, a tríplice tiara, e aqui nessa comenda não tem. Então, ou você recebe as chaves ou você não anda. E é isso que o Dr. Lessa teve que aprender. E aí agora poderemos construir a Estátua da Liberdade, podemos construir a Torre Eiffel, podemos construir magníficos edifícios e aqui é um avental do grau de mestre, viu? Eu não disse isso a vocês quando vocês estavam aqui, mas aqui não tem somente a caveira, tem também essa plantinha também, e então a caveira com a plantinha e os ossos cruzados é um dos símbolos do mestre, né? Aqui nós temos um casamento maçônico e o símbolo mais divulgado da maçonaria, que é o esquadro e o compasso. Tudo isso, por que eu sei que isso aqui é um avental de mestre? Porque tem essa plantinha. Porque se tiver só a caveira, não é. Nós temos muitos lugares onde temos apenas somente a caveira. E aí, como no vitriol, por exemplo, só tem a caveira. E nesse testamento maçônico que eu mostrei a vocês aqui, esse é um testamento maçônico, tá vendo? Não dá para eles não querem que as letras sejam vistas, porque tem o nome da pessoa que fez o testamento, né? Mas tem os skull and bones, a caveira e os ossos. Então, por que tudo isso? Por que eu sei que aqui essa caveira não tem nada a ver com o símbolo do mestre? Pelo contrário, essa caveira está ainda, é a primeira prova do aprendiz, porque ela está sozinha, com uma vela, numa mesa, e etc, etc, etc. Então aqui é a primeira prova do aprendiz. Por quê? Porque recebi as chaves. E recebi as chaves exatamente nesse momento, né? Quando, depois de ter passado por aquela sala com aquela caveira, que não é a do mestre maçom, é a primeira experiência do aprendiz, então recebi a incumbência de desbastar a pedra bruta para transformar em pedra polida, passar de aprendiz a companheiro. Então já começam a ser dadas as chaves, o nome dos instrumentos com que se faz isso, a correspondência entre esses instrumentos simbólicos e o que são na realidade, que todo o sistema simbólico, né, apresenta uma relação entre as coisas, o seu significado simbólico e exatamente aqui. Aqui esse é outro símbolo, né, do grau de mestre maçom, um caixão, né, com o esquadro e o compasso, lá embaixo só o esquadro, aqui o cromo e o nível,
aqui o livro que teremos que encontrar, e será a primeira tarefa do mago, não do louco. Quer dizer, quando o louco encontrar o livro que está aqui, as 2 tábuas da lei de Moisés, se ele encontrar essas 2 tábuas, encontrou o livro, ele se torna a papisa, porque, como vamos mostrar a você agora, o mago, que não é o mago, é o aprendiz, né? Então nada a ver com o louco está fora, ele não tem número, está fora do sistema. Então, o mago tem uma porção de tralha em cima da mesa, mas entre essas tralhas não tem um livro, e ali no grau de mestre, para chegar lá, você encontrou um livro, e o livro está aqui. E isso nos foi dado não pela maçonaria, no sentido que nós estamos dizendo, a maçonaria também tem o livro, mas neste caso nós devemos ao mestre Eliphas Levi Zahed, né, que nos deu o livro, depois de grande pesquisa, fatigante pesquisa. Aqui o olho que tudo vê. Então, a primeira chave está aqui, na escada que leva para a luz, o sol, e está em detalhe aqui a pedra lavrada de companheiro, a pedra bruta de aprendiz e a chave, mas não basta uma chave. Então nós dizemos a vocês que para o construtor são necessárias várias chaves, e essas chaves são representadas nesse painel aqui. Nós temos uma ainda aqui, ó, nesse avental, o painel, o escudo, uma chave, e o delta, o olho que tudo vê. Mas naquele outro que nós mostramos a vocês, eu disse parece com o emblema do Vaticano. Agora perdi onde é que ele está, deveria estar marcado, mas eu desmarquei. Então não basta uma chave, é aquela história, né? Você tem a chave para abrir ou a chave para fechar, ou uma ou outra, não basta. Você tem que ter a chave para abrir e a chave para fechar. Então, isto é simbolizado pelas 2 chaves naquele painel que nós, naquela comenda que nós mostramos a vocês. Aqui se mostra como era simples um templo maçônico, uma reunião de maçons. Aqui estão fazendo um mestre, e o livro está mostrando várias etapas da realização do grau de mestre, né? A maior delas está aqui. Então, tudo isso o profano não tem ideia do que é, porque ele não tem as chaves, né? Então aqui está o futuro mestre. E cadê a chave? Eu quero agora eu preciso das chaves, né? O olho que tudo vê, que vocês já estão mais do que habituados com ele, mas a grande batalha entre mim e o Dr. Lessa e aquilo que a maçonaria. Quer dizer, primeiro eu fui aprendendo sozinho através do estudo da psicanálise. Falei para vocês que com engenho e arte eu fui cavando masmorras aos vícios e terminei conseguindo fazer a tradução de vários símbolos. Aqui uma igreja templária magnífica, maravilhosamente linda. Então poderia ser essa a construção. Aqui é um templo maçônico. Do lado de cá, embora esteja em preto e branco, né? E temos aquele absurdamente bonito. Eu disse para vocês, para que tanto luxo, se os maçons, como nós já mostramos aqui a vocês em várias figuras, né? Se eles se reuniam simplesmente em pé. Agora aqui estão os instrumentos. Esses instrumentos são necessários. Esquadro, compasso, esquadro, prumo e nível. Mas eles não são de fato esquadro, prumo e nível.
Isso aqui são simbólicos, são símbolos. E como eu tinha a chave, que foi dada, né? Foi me dada a chave lá. O que é o compasso, o esquadro, o prumo e o nível. Por que é que eu sei que aqui esse companheiro está, abriu a porta para mim, onde aqui está um Ré, que é uma das letras do nome de Javé, Yod Halvé, Yod Re Val Re, e aqui lá dentro está o templo maçônico por causa do piso em mosaico, pretos e brancos, quer dizer, um profano não vai perceber essa diferença. Então, aqui o companheiro ou o guardião externo, né, está do lado de fora para receber quem chega. Então, a porta já está aberta, porque está ainda, a sessão não começou, depois começa, fecha-se a porta, mas eu sei que aqui é o piso mosaico. Mas por que eu sei que é o piso mosaico? Porque me deram as chaves. Então, quando a gente chega aqui, por exemplo, nesse painel, olha, abaixo de tudo aqui, olha o piso mosaico. Tá vendo? Tá vendo? Então, as colunas, o sol, a lua e os instrumentos simbólicos, né? Aqui o nível e o prumo, né? A pedra bruta, a pedra lavrada, mais o mosaico. Mas vejam, que loja simples. Eu fico com uma pena enorme. Por que se chegou a essa sofisticação tão grande? Olha, os maçons estão em pé. Num lado estão os aprendizes e no outro lado é a coluna dos aprendizes e no outro lado estão os companheiros e mestres. Os companheiros ficam obrigatoriamente de um lado, os aprendizes ficam obrigatoriamente do outro lado e os mestres têm direito de escolher o lado que ele quiser. Se ele quiser, ele fica junto com os aprendizes, na coluna dos aprendizes. Se ele quiser, ele fica na coluna dos companheiros. Ele escolhe. Olha outra loja magnificamente simples. Aqui já estão sentados. O espelho, na verdade, é simbólico, espelhando o quê? A luz que vem do alto e espelha e mostra a eles, tá vendo aqui, ó, a prancha, para que eles possam compreender. É necessário a luz maçônica para compreender os símbolos. Mas olha, são cavalheiros que estão apenas sentados, simplesmente, né? O que está, tem um deles aí que é o mestre, né? O mestre da loja. Por que sair dessa sofisticação, dessa simplicidade? Parece imensa sofisticação. Agora, dê uma olhada no soalho. Olha aqui, por que eu sabia que aquela porta está aberta para dentro da loja, dentro do templo maçônico, porque o piso do templo maçônico é todo ele em mosaico. Preto e branco, preto e branco, preto e branco. Quer dizer, o leigo não saberia disto, então ver aquele companheiro na porta aberta, apontando para dentro, quer dizer, o candidato, a pessoa que chegou já é iniciada, então ele já conhece, é da loja, pertence ao grupo de obreiros, então ele manda entrar. Então, só quem esteve aqui vai prestar atenção àquele pequenino detalhe, né? Não existe loja maçônica, não existe templo sem o pavimento mosaico. Então, tudo isto me deram as chaves. Então, olha quanta sofisticação. Para que tanto luxo, né? Para que tanto ornamento? Não é necessário. Basta ter um cérebro, basta ter a vontade de aprender, basta ter as chaves. Sem as chaves, você não ultrapassará por nenhuma porta, nem a primeira porta. Então, livro precioso, A Maçonaria de Kirk McNulty, um dos maiores maçonólogos modernos, né? Então, coitado do nosso Robert Wang, que foi induzido, né, pelos livros. Cuidado com os livros. Os grandes segredos são transmitidos de boca a ouvido, de boca a ouvido, dizia Todd, e dizia o grande dinossauro
do Kabbalah Center, cuidado com os livros. E ele aqui coloca o Aleph é igual ao boi e faz o caminho de Keter para Chokmah. Chokmah é sabedoria. Então, se é é o louco, né? O boi, o bobo, está aqui, ó, o caminho do Aleph é o bobo. Nada disso. Está completamente errado. Aí ele tem aqui as figuras, os baralhos de vários bobos. Esse é a estupidez que a Aleister Crowley mandou fazer. Uma coisa estúpida, o baralho T de Thoth, que é decantado em prosas e versos, não vale nada. E aqui nós temos o famoso tarô de Marselha, que é o mais usado, o simbolismo mais preciso, embora seja em desenhos tipo de criança. E aqui nós temos o tarô White, Rider White, que a gente mostra, vai indo para o precipício. Então, ele se deixou enganar, mas nós não. Mas ele nos oferece muitas coisas boas. Por exemplo, aqui está aquela brincadeira que eu disse a vocês, quando no Evangelho Apócrifo, Jesus diz, o Rabino pergunta a Jesus o significado do Aleph, que é ali o Alpo, e ele deveria dizer um touro, Aleph. O que é Aleph? Aleph é Alpo. Aqui seria o significado do Tau, a última carta do tarô, que seria uma cruz. Ó, em hebraico, o T de São Francisco, a cruz latina, e aqui a cruz no símbolo de Saturno, que seria o último caminho, ó, de Exode para Malkut. Aqui o adepto vai receber as últimas coisas para que ele possa tomar posse do seu reino, simbolizado aqui muito bem por essas duas cartas. E mais uma vez, infelizmente, o maluco do satanista lá, Aleister Crowley, mete aqui a carta dele no meio e o Wang aceita. Infelizmente, ele não foi criterioso. Infelizmente. E aqui ele faz a besteira das besteiras. Mas nos ajudou, porque no livro no Sefer Yetzirah, o famoso rabino Aryeh Kaplan, induzindo a gente ao erro, coloca aqui na célebre primeira página, essa é uma xerox, mas está mais clara do que nele, né? Aleph, ox, boi. Então, está aqui a letra Aleph e está aqui a palavra boi. E está aqui o número da carta 1. Mas a carta 1, Aleph, é o mago, na verdade, o aprendiz. O bobo é carta 0. Pode-se colocar nela o número que se quiser, porque ela não tem numeração. E Wang foi direto nisso aqui, seguindo o boi, a casa. Então, a mesma coisa que está aqui em inglês, ele produziu ali em português, para que vocês possam então entender, porque para mim o inglês e o português não fazem diferença. Então aqui está, olha só. Aleph, deste lado, tá vendo? Som de A, está aqui no meio, e significa boi. Depois vem Bet, letra número 2, está aqui casa. O número da carta 1 é o suposto mago, que é o aprendiz. Ele é o Aleph, e o Aleph não significa somente o boi. O boi é o beabá. É o primeiro sentido, o sentido exotérico, mas nós vamos querer o sentido profundo, e aí ele aqui se perdeu, porque ele embarcou de corpo e alma. Está aqui o retrato dele, Roberto Wang. O livro é muito bom, nós vamos explorar várias coisas boas no livro dele, mas agradecemos ao grande rabino Ariel Ben-Sion, né, por ter nos dado um segredo que até então nenhum outro tinha dado na árvore cabalística dele, né?
ele não coloca as ligações, ele acha que isso é um segredo que deve ficar, mas ali em cima ele coloca Ein Sof, ilimitado, infinito. A partir daí agora nós exigiremos que todas as árvores tragam a palavra Ein Sof, porque a árvore é Yahvé, e ela está dentro de Ein Sof. E aí, nesse ponto, o Wang conseguiu maravilhosamente não se deixar enganar. Ele conseguiu maravilhosamente não se deixar enganar. Eu disse que não mostraria de novo e estou mostrando, né? Mas aplausos para o Ben-Sion, que tirou um véu da grande cortina que nos enganava, porque sem o Ensof não se chega a lugar nenhum. Por quê? Porque o Ensof significa que a árvore está dentro de Elohim, o Criador do mundo, do universo, do Gênesis 1. Então, a árvore é Javé, ou Yahvé. Está dentro do Ain Sof, Ain Sof Aor. Esses três semicírculos, pedaços, que são o quê? Como é que se chama? Corda, raio? Raio não. Então isso envolve a árvore por fora, e a nossa aluna, né, que eu estou fazendo um esforço para não dar o nome dela, mas ela fez aqui, seguindo direitinho o nosso catecismo, essa nuvem que está aqui, já dissemos a vocês, é o Ain Sof Aur, ou Ain Sof, Ain Sof Aur. Eu prefiro só pronunciar a primeira palavra, Ain Sof Aur. Então, essa nuvem seria infinita e ilimitada. Todas as três palavras significam sem limite. O Ain, nada. O Ain Sof, ilimitado, sabedoria ilimitada. E o Ain Sof Aur, amor ilimitado, luz sem limites. Então, a árvore Javé, está dentro do Ain Sof Aur. Isso, Ben-Sion nos deu de bandeja, sem nenhuma preocupação. Deu apenas uma pista, ele não deu os três, vejam bem. São três. Ali o nosso queridíssimo Wang já desfez o mistério, mas aqui ele deu a pista. Não é só a árvore, tem o Ensof, faltou a Or. Ensof é a Or. Mas aí ele já deu a pista de que tinha alguma coisa fora da árvore. Aí foi fácil eu descobrir que o que está fora da árvore é Elohim, o Criador de todas as coisas, inclusive de Yahvé. E a árvore é Yahvé. Então, aqui está simbolizada a Trindade, o ternário. Todo esse espaço em branco, considerem vocês que é o infinito, a sabedoria e o amor ilimitado. E dentro deste ser, que em uma palavra a gente pode chamar de Eie, ou pode chamar apenas de El, dentro deste ser ele criou em Reshit Yahvé. Então a árvore é Yahvé. Wang chega a isso. Ele chega a isso. Mas como é que ele pode ter se deixado enganar de uma forma tão tola, tão simples, se ele chegou à conclusão de que a árvore é Yahvé, né? Então, e que está dentro de algo maior, que é a nuvem que a minha aluna copiou de algum outro baralho, mas, na verdade, tudo isso é a representação de Yahvé. Ele vai em algum lugar aqui, opa, não sai daí não diz mais, não. Ele vai chegar em algum lugar aqui onde ele vai mostrar que a árvore é Yahvé. Então vamos deixar isso para quando a gente tiver
Em outra, por enquanto, vocês apenas acreditem. Então, a última letra aqui, o tal, que o Rabino disse que não sabia, que é o último caminho da árvore, a última senda. Quando ele perguntou a Jesus, me diga o que é Aleph, Jesus me diga tu. Jesus falou, me diga tu o que é tal, e eu te direi o que é Aleph. E eles não sabiam o que é tal. Né? O último arcano do tarô é a cruz, na qual o Messias seria crucificado. E aí, infelizmente, o nosso queridíssimo Wang, então, coloca aqui o boi, a vaca, a casa, a agulha, o braço. Aqui, ó, Aleph boi. Se quiserem ver com mais calma, depois a gente vai ver isso tanto que vai enjoar de ver. Aleph, tá vendo? A letra é A, o som é A, né? O número é 1 e o significado é boi. E assim vai por diante, indo na esparrela, caindo na esparrela que o Wang fez para ele e da qual ele não soube escapar. Mas há coisas muito importantes que ele nos legou. Então vamos dizer assim, aceitar esse errinho dele. Então aqui o bobo no lugar do Aleph. Olha, ele escreve o Aleph aqui no caminho, o Aleph, e em cima o bobo, e o mago do outro lado, e no caminho Bet. Não, o mago, que não é o mago, é o aprendiz, mas vamos usar a palavra mago, não é Bet, é Aleph. E ele tinha tudo para saber disso. Ele se deixou enganar de uma maneira tão terrivelmente tola que para nós é uma pena. Aqui está Azilut, a primeira parte da árvore, a cabeça da árvore. Depois, Briá ou Beriá, a segunda parte da árvore. Ele coloca cada uma como uma árvore independente. Yetzirá, a terceira parte da árvore. E, finalmente, Asiá, a quarta parte da árvore. Então, a árvore é dividida em 4 partes, que tem esses nomes que vocês vão aprender o que é. E aqui, um pouquinho só adiante, ele vai, deixa eu marcar, senão depois eu vou me enrolar. Esse problema de ver e deixar o marcador de lado, já fiz isso, ali já tem um marcador sobrando, eu não tenho ideia de onde foi que eu tirei. Então, aqui adiante, ele deixa claro, mais claro do que isso, impossível. A árvore é Yahvé. Vocês têm que ver com muita clareza. Começa de cá para cá. Yod, Re, Val, Re. Então, a árvore é Yahvé. E aqui está de novo escrito Yod, Re, Val, Re, mais claro, Yahvé. E aqui está cada letra no mundo. O mundo de Azilut está o Yod. No mundo de Briá está o remedial. No mundo de Yetzira está o Val. E no mundo de Asiá está o Ré final. Yahvé. Portanto, ele coloca como 4 árvores dentro de uma, porque a meditação de cada uma dessas letras, ou na verdade de todas as 22, as 10 esferas, 22 caminhos, na verdade estamos conhecendo Yahvé, o universo. Ele é tudo. Ele é que faz tudo ser o que é. Então, que pena. Fez um trabalho belíssimo e se deixou enganar pelo malandro do Kaplan, que o velho brontossauro do Kabbalah Center me disse no nosso encontro, que ele veio minha pequena sala para dar uma aula de Kabbalah, exatamente sobre o Sefer HaZohar, e aí ele diz: cuidado com os livros, eles botam erros de propósito para vocês não atingirem o ponto que nós atingimos. Ele era judeu. Só aos judeus é permitido saber todos os segredos da árvore. Então Ben Sion é judeu
e nos deu um dos segredos, que é a árvore é Javé e está acima, está dentro de algo que o envolve por completo. Então, não esqueçamos mais isso, né? A árvore está dentro dessa nuvem azul que simboliza o Ain Sof Aor. O Ain, nada, Ain Sof, sabedoria infinita, e Ain Sof Aor, luz infinita. E no final das contas, sabedoria, poder e bondade, como quer que seja. Então, o Aleph, o mago, né, ela colocou aqui certinho, então, a letra Aleph, né, a carta, o arcano, o mago, então ela já corrigiu o erro que ele fez, não embarcou no erro sugerido pelo Kaplan, mas ainda cometeu alguns erros e nós não adotamos. Então surgiu uma febre de tarô, que era livro de tarô por todos os lados, e aí nós vamos usar alguns vinham assim, olha que bonitinho, né? Um estojinho, tá vendo? O tarô de Marcélia, produzido pelo Dr. Carlos Godo, né? Vinha bonitinho na caixinha, você comprava para dar de presente. Aqui está o livro e as cartas. Então aqui ele diz, dentro você... Eu recebi 3 de presente, era barato. Ele tinha intenção, ele era médico, não tinha necessidade de ganhar dinheiro com isso. Dr. Carlos Godo, o tarô de Marcélia, como está aqui, né? Acompanhado das 78 lâminas coloridas. Então, um presente eu recebi 3. Então eu tenho 3 caixinhas dessa, que virou moda. Isso não serve para nós, mas para nada. Bom, as cartas dos arcanos maiores servem, mas virou febre. Virou febre porque todo mundo queria agora falar do tarô, mostrar o que era o tarô. Aqui nós temos Moniz Sadhu, né, falando sobre o tarô. Tem alguma coisa boa que nós vamos mostrar a vocês. Então ele ainda fica por aqui, né? Nós temos Jung e o tarô da doutora Sally Nichols, que nós vamos ler a introdução dela, né? Por que ela decidiu enveredar pelo estudo do tarô, sendo ela uma psicóloga, terapeuta, psiquiatra e outros. Então vamos mostrar a importância desse livro, e aqui é Cabala, e numa coisa aqui separada, em cima dessa árvore que foi uma xerox, tem a palavra mágica que Ben Sion nos disse. Ein Sof, o véu da existência, Ein Sof. Então, antes de tudo, Ein Sof. E aqui em forma de árvore, em formas estreitas, né? Mas a primeira união, 3 colunas. Pronto. Vamos parando por aqui, mostrando que cada um ofereceu alguma coisa, mas nós temos que ter cuidado, porque aqui ele fez o nome de Yahvé abreviado, Yaô. Nós, quando falamos Aleluia, esse Iá, que é o Iode, e o Re é Yahvé. Outra abreviatura de Yahvé, em vez de Iá, é Iaô. Então, algumas coisas eles sempre dão, mas no final das contas, quer dizer, uma das coisas mais maravilhosas que ele dá aqui, e que Todd me falou, todos estamos vivendo algum arcano do tarô. Mas por que não sabemos disso? Porque geralmente no nosso mundo tridimensional, cada situação é representada por um triângulo. Então, cada carta, esse triângulo representaria qualquer carta que você está vivendo. Se você é uma professora primária, é representada pela carta Papisa. Se você é um professor universitário, você é representado pela carta o Hierofante.
E então aí já começam as várias situações, ó, aí já há vários pontos, vários triângulos, cada triângulo representa uma situação, uma carta, e aí chega um momento em que você está vivendo tantas situações enredadas, que como ele coloca aqui, tá vendo, ó? Você está vivendo tantas situações enredadas porque você não vive uma situação. Nós aqui estamos vivendo uma situação. Supostamente eu sou o instrutor e como vocês, supostamente não, de verdade. E como vocês sabem, eu estou do lado de cada mesa, aqui tem uma mesa, eu estou sentado do lado de cá. Se você estivesse fazendo a iniciação, você estaria do lado de lá em pé, colocando a sacola na minha mesa. Então, cada lâmina do tarô é uma situação que nós estamos vivendo. Quer saiba, quer não saiba, quer queira, quer não queira. Este é o grande mistério do tarô. Ora você é o louco, ora você é o aprendiz. Aprende às vezes sofrendo. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Ora você é a papisa, um estudante, e assim vai sucessivamente. Então, segundo essa afirmação que Todd me passou de boca a ouvido, só há 22 situações a serem vividas. Aí a doutora Salnikov diz: quanto trabalho seria poupado aos psiquiatras, aos terapeutas, aos psicólogos, se eles levassem isso em conta? Então, eles, principalmente os psicanalistas, né, perguntam à pessoa o que é que ela está vivendo para fazer a psicanálise. Eu fiz um ano de psicanálise e depois pegam essas cada situação que a pessoa vive, interpreta de um modo, e aí cada uma delas interpretada de um modo do jeito que ele aprendeu na academia, na verdade, cada uma são uma das letras do tarô. Cada situação, qual é a situação que você viverá depois de ver esse vídeo? Não sei. Qual a situação que eu viverei depois desse vídeo? Vou deitar um pouquinho e fazer um pequeno relax, que é o que eu faço depois. 22. E Totti disse 22 cartas, porque são 22 letras. E na minha terra, o Egito, o alfabeto hieroglífico tem 22 letras, e o alfabeto grego tem 22 letras, e o alfabeto cuneiforme tem 22 letras. E quando eu descobri isto, eu percebi que eu podia fazer algo mais simples do que os atlantes me ensinaram. Era só pegar as letras dos alfabetos antigos e procurar saber por que eram 22. E foi fácil descobrir, porque só há 22 situações na vida que você vive. Não importa o que você esteja vivendo, mas essas 22 situações se imbricam. Então, elas podem ser simbolizadas pelas letras hebraicas, elas podem ser simbolizadas pelas cartas do tarô, mas sempre você está vivendo uma carta do tarô. Uma só, não. Como mostra aqui o Rabino Aryeh Kaplan, né? Numa das coisas que ele decidiu nos dar como segredo, né? Na verdade, a árvore é assim, ela não é aquele esquema, é assim, é redonda, são círculos concêntricos, é um dos segredos que ele nos dá. Então, o boi é uma das instruções, sim, conhecer o que é que você é por dentro, seu organismo, conhecer-se, conhecer você como ser humano, mas o que ele não nos dá é as letras na posição certa. E isto que ele disse aqui, Todd já tinha me dito. Então, uma carta, o triângulo, simples, qualquer carta, pode imaginar qualquer carta. Quantas cartas, quantos triângulos tem aqui? 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9 e um hexágono aqui no centro, que também vai ser dividido em triângulos. Então aqui já mais triângulos, aqui já mais triângulos, e aqui é uma infinitude. A multidão está vivendo isso, todos estamos vivendo uma carta do tarô. Foi isso que levou Thoth a fazer os arcanos maiores, essa descoberta. Então, na verdade, a grande descoberta de Thoth foi que os alfabetos antigos todos tinham 22 letras, e isso devia ter algum sentido. Aí ele fez as cartas de tarô, aqui mostrando que você não está em nenhuma situação porque está vagando, e aqui você começa a viver a primeira situação. Então, ao estudar o tarô, nós estaremos estudando cada situação que nós vivemos. E aí, nisso consiste a parte puramente do tarô. Mas como nós vamos ver o tarô cabalístico, então nós também teremos que ver, como o Roberto Van colocou aqui, os caminhos. E aí, cada caminho que ele bobeou e fez aquelas coisas erradas, então cada caminho, né, é uma letra. Então as cartas se encaixam nas letras. Então cada caminho é uma letra e uma carta. E aí ele cometeu a besteira de pegar do Ariel Kaplan as informações do Kaplan e terminou fazendo essa relação das cartas com os caminhos. Está aqui então. Caminho 0, o bobo. Caminho 1, Aleph Bet. Ele vai dando aqui as cartas. Do lado de cá é difícil eu ver no computador. Aqui é 0, 1, 2, 3 até 21. Aqui é um problema porque são 22. Aqui é o bobo, mago, as cartas. Então, aqui como se pronunciam as letras Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Então, ele embarcou nessa e colocou o bobo como sendo a primeira viagem, a primeira ligação. Muito obrigado por terem tido a paciência de ver esse vídeo. Então, todos estamos vivendo alguma carta do tarô, queiramos ou não, saibamos ou não, esse é o dogma fundamental de Hermes. Todos estamos vivendo alguma carta do tarô. Se você não sabe, sinto muito, mas você está vivendo. Bom, agora eu vou deitar no meu sofá, fazer uma pequena e breve meditação e relaxar um pouquinho, porque mexi bastante com os neurônios cerebrais para fazer essa pesquisa antes e agora passar para vocês. E é certo agora que nós podemos conhecer cada situação que nós vivemos por antecipação pelas cartas do tarô. E aí saber que reação é mais adequada. Isso é a tarosofia. Se eu sei que vou passar pela torre, ou seja, que algo na minha vida vai desabar, então eu vou me preparar para isso. Separando um dinheiro, procurando me cercar de amigos que possam me ajudar, né? Se eu vou fazer um curso, carta 2, né, usando um livro, eu vou tentar agora comprar esse livro e assim por diante. Quer dizer, toda carta é uma situação e elas se imbricam, se misturam de tal maneira que nós não vivemos uma. Aqui estamos vivendo uma. Eu estou do lado de cá como sendo o iniciador, o instrutor. Você está do lado de lá como sendo o iniciado. Muito bem, muito obrigado. É importante o like, é importante se você quiser fazer algum comentário e inscreva-se no canal. Já temos 90 amigos. Até a próxima.